Se você quiser. Sim. Se você não quiser, para evitar que você consiga ter acesso à informação. E se ele ferir o Código de Defesa do Consumidor, então eu aconselho o pessoal... Não está bom para ambas as partes. Essa Não que é a está verdade. bom mesmo. Não é isso? Não está bom para ambas as partes. Para quem convive com equipamentos de som antigo, som vintage, sabe que na hora que der algum problema no seu amplificador, tiver algum problema, adquirir esse tipo de transistor não está bom para ambas as partes mesmo. Bom, então é isso aí, pessoal. Estou aqui com o PR2200S da Polivox, um equipamento que já apareceu aqui no canal. Vou deixar o vídeo quando ele apareceu aqui, vou falar um pouco sobre ele, porque tem tudo a ver aqui com transistores para esse tipo de equipamento e a falsificação. Sim, falsificação desse tipo de componente, tá? Então a gente vai falar um pouco sobre isso, os cuidados que você tem na hora de fazer a manutenção no teu equipamento e os problemas, né? Não adianta nada comprar falsificado e como eu sempre digo aqui no meu canal, né? Já digo isso há um bom tempo, o comprador é o que manda. Inclusive vou indicar um vídeo aqui onde um canal aí que a gente acompanha, que a gente conhece, também fala, você que manda. Se você não comprar, aquela peça falsificada vai sumir do mercado. Mas se você continuar comprando, eles vão continuar te empurrando peças falsificadas. Assista o vídeo aí até o final. Bom, então, para você entender um pouco a situação, normalmente esse tipo de equipamento, anos 70, alguns equipamentos dos anos 80, eles usam um tipo de transistor, né? O transistor de saída, aquilo que vai fazer o aparelho amplificar o áudio que está recebendo. E normalmente esses equipamentos dessa geração usam esse tipo aqui a gente chama de moedão, tá? Usa esse tipo de transistores para saídas, ok? Depois, lá nos anos 80, mudou para esse tipo, né? Ou esse aqui também. E depois, lá no final, a gente tem os STK, que é um circuito completo dentro de um mesmo componente, tá? Mas aonde eu quero chegar? Aonde eu quero chegar é que aqui é um exemplo clássico desse tipo de problema, porque esse equipamento eu já mostrei aqui no canal, eu comprei ele não funcionava nada, zero, mas a gente tinha um canal com os transistores originais RCA de época, né, que esses aqui que eram utilizados nessa época, e um canal ele já tinha os transistores atualizados, que são esses aqui. Eu vou indicar também aqui de início um canal que já faz esse tipo de modificação e ele explica um pouco por que tem que fazer essa modificação. Vou deixar o primeiro vídeo aqui, vai ser desse canal que mostra lá uma revisão geral no equipamento e mostrando por que ele já põe esse tipo de transistor. E aqui no caso a gente tinha um equipamento com esse transistor de um lado e esse original do outro lado, mas ele estava pifado. Não funcionava, tá? O vídeo dele também vai estar aqui na descrição. Só que ele não funciona, Só que ele não estava funcionando porque o canal estava queimado. Os canais estavam perfeitos, tanto que está com o transistor original, quanto que já tinha sido modificado lá nos anos 90 por transistores modernos, tá? Mas o problema dele era isso aqui, ó, que é um outro componente crítico, capacitor, ó, Siemens. Você tem a data desse bicho aqui? Olha aqui, ó, olha a data desse capacitor, 4 de 78. Aí você fala assim, poxa, ele tá ruim? Não, cara, ele nem vazado tá, olha aí, ó. Só que ele entrou em curto. E aí, ele entrando em curto, a fonte não mandava energia pro amplificador, o amplificador não saía som. Veja o vídeo lá quando eu mostrei, vocês vão ver que ele ficava totalmente mudo. E lá no dia eu falei assim, cara, tá muito estranho isso, muito estranho. Porque quando tem algum transistor queimado, alguma coisa assim, ele faz um tipo de barulho, ronco, ou tá em curto, né? Mas não, então era um capacitor que estava aberto. Depois eu vou mostrar aqui isso aqui, né? Isso aí vai ter muita discussão aqui, mas vamos lá. Então o problema dele não era o amplificador. E aí chegou num ponto de que eu tenho um aparelho com um tipo de transistor de um lado e outro tipo de transistor do outro lado. Ele tem um defeito, não tinha nada a ver com o amplificador, mas o que eu fiz? Eu resolvi, no caso desse equipamento, tirar os transistores originais. Então aqui a gente tem dois transistores originais que estão bons, e fazer os dois canais ficarem iguais com transistores modernos. Ah, César, mas você está mostrando aqui, ó, esses transistores aqui existem novo. Por que você não pôs desse modelo aqui, em vez de ficar fazendo furação, mexendo lá?
É justamente esse o problema. Esse tipo de transistor aqui, a chance de você encontrar um transistor desse original é mínima. E quando você encontra, ele é muito caro, muito caro. E aí eu vou deixar um outro vídeo, que aqui vai ser o segundo, de um outro canal, que ele mostra lá que você, consumidor, você que compra os componentes para pôr no teu equipamento, é que manda no mercado. Eu sempre falo isso, já falei, vou repetir, você que manda no mercado. E lá ele fala, ó, comprei esses transistores, vamos lá, foi lá no testador de transistores, viu que não tem nada a ver os transistores com aquilo que ele comprou, ele vai devolver, que é a coisa certa a se fazer, comprei, diagnostiquei que é falsificado, eu vou devolver. Para quê? Para que o lojista que está vendendo, porque é justamente o lojista, né, que tem que saber o que ele está vendendo. Então, se ele está vendendo alguma coisa falsificado, se você devolver, ele vai pensar 2, 3 vezes. Se eu devolver, ele lá do canal devolveu, outras pessoas devolverem a peça que está vendo que é falsificada, ele vai pensar 1, 2, 3 vezes antes de continuar comprando daquele mesmo fornecedor, tá? Então, esse tipo de transistores aqui, para você encontrar originais, é muito difícil. Então veja lá o vídeo que ele vai te falar lá, ó. Não compre transistor, se for falsificado, devolva. Porque você que consome é que está fazendo com que o mercado continue com os transistores falsificados. Bom, então esse é o segundo vídeo. E aqui no caso, então por que a gente não põe esses aqui? Por causa disso. Dificilmente você vai encontrar esses aqui originais. E aí a única opção que a gente tem, né, de transistores que ainda podem ser encontrados de boa qualidade, são esses aqui. Então a gente coloca esses transistores no lugar aqui. Ele está fora da especificação? Eu acredito que, eu não sou especialista, não sou técnico, mas que ele está fora de especificação para esse equipamento, com certeza. Com certeza. Porque esses transistores aqui, ó, que são os RCAs originais, eles são mais fracos que os MJs. Só que esse MJ falsificado, ele é mais fraco do que esse aqui. Então não adianta nada, esse aqui é para PM5000, para você ter uma ideia, não para PR2200, tá? Mas ele é tão fraco, tão ruim, que ele é mais fraco do que esses aqui que eram usados nesse aparelho que tem uma potência menor, tá? Então, a opção é esses aqui, porque esses aqui ainda você consegue encontrar de boa qualidade, apesar deles serem mais fortes do que o equipamento exige aqui. Mas você tem uma sobra, você tem uma margem, né? Tá errado? Provavelmente. Alguém que entenda mais, que conheça bem as especificações dos transistores, vão falar que tá errado, você não pode botar mais forte. Bom, mas pelo menos aqui a gente tem uma margem, correto? De tolerância aí, porque se você pôr esse aqui, você vai queimar, não tem jeito, vai queimar. E para ilustrar um pouco mais, né? Ó, esses aqui são transistores de uma geração anterior a essa. Quando você queima equipamentos tipo 246, 366, PA400, PA1800 que usam esse tipo de transistor, você vai ter que acabar colocando esses aqui. Mas esses aqui, como eu disse, ainda encontra de boa qualidade, correto? E aqui a gente tem um problema pior ainda, os STK. Esse aqui é de época ainda, se eu não me engano. Deixa eu ter que ver a data aqui. Mas isso aqui é de época ainda. Então, esses STK, que é um componente completo, é praticamente uma placa dessa aqui num mesmo componente. Hoje em dia, se você tem um equipamento desse, que você vai ter que trocar essa peça aqui, esqueça. Não adianta, porque você vai pegar esse tipo de componente falsificado. É mais fácil se comprar uma plaquinha. É ruim de falar isso, mas é mais fácil se comprar uma plaquinha dessas pirata aí do Mercado Livre, que vem com esses transistores, aquelas que se compra aí de 50 watts, tal, que o pessoal adapta, e adapta no lugar disso daqui. Porque esses componentes que o pessoal vende hoje aí, eu não posso bater o martelo, mas com certeza 90% é falsificado e não vai durar meia hora no teu equipamento. E aí, como o vídeo que eu deixei aqui desse canal, ele diz lá, não adianta nada você comprar o transistor falsificado, perder tempo, ir lá, instalar bonitinho, passar térmica, tudo arrumadinho, tudo bonitinho, aí na hora de testar você vai abrir o volume, ele pá, vai abrir, capaz de queimar mais coisas ainda no teu equipamento. Então realmente, esses componentes aqui, hoje em dia o pessoal está evitando utilizar esse tipo de componente justamente por causa disso. Não acha mais de boa qualidade, e aí entra num fator aqui do canal, né? Que é aquele detalhe, poxa, o teu equipamento tá original? Tá, aqui tá funcionando, né? Hoje você sai daqui para... Eu tô testando ele, tô escutando para ver se tem... Eu tenho um equipamento igual a esse, original. Poderíamos até fazer um vídeo, colocar esse aqui com transistores modernos e um com transistor original. Você não vai sentir diferença. Mas o que acontece, esse aqui funcionando, eu tô testando ele.
Mas aí a gente entra no problema, que é o quê? Quando a gente vende um equipamento e fala, não, transistores originais, a pessoa dá valor, né, ao transistor original. Quando a gente diz que já foi substituído, já está substituído, não é legal. Mas aí eu volto para o segundo canal que eu deixei aqui na descrição do vídeo. Às vezes a pessoa tem lá um equipamento com todos os transistores funcionando perfeitamente, mas quando você vai medir, tá com fuga, um monte de coisa, e aí ele passa para esses transistores. E infelizmente é o que vai começar a acontecer. É o que você vai ver acontecendo no mundo. Porque esses transistores vão lá 30, 40, 50 anos, eles vão começar a dar problema. E aí você não tem mais como repor esse tipo de transistor. Você vai ter que passar para isso aqui. Então equipamentos com esse tipo de transistor, com essa adaptação, você vai acabar vendo muito esse tipo de equipamento no mercado aí por causa disso. Porque esse não acha mais. Nesse formato, esqueça. Nesse aqui, 90% falsificado. E esse aqui nem encontra mais, né? 23055, que é o que substitui isso aqui, esqueça, né? Então você vai ter que passar para isso aqui, tá? Bom, então é um vídeo breve aqui, falando sobre os transistores, a falsificação, indicando 2 canais, eles vão estar aqui na descrição. Bom, esse equipamento eu estou... E eu falava assim, isso na época do Fernando Henrique Cardoso. E aqui estamos conversando sobre direitos do consumidor. Bom, então agora eu tô com esses 2 canais iguais, correto? Teve um problema na fonte, eu falei que ia comentar sobre isso. Quando eu falei que ia falar sobre esse equipamento, então foi trocado um capacitor aqui, por que não trocou os outros, né? Bom, aí cai naquele problema, né? Pô, você vai trocar um componente bom, mas tem 50 anos, pois é. Mas você vai comprar um Xing Ling por ali, então é melhor um Xing Ling ali no meio do que tudo com Xing Ling. Eu não sei, coisas, cada um, pessoal, cada um tem a sua, como é que eu posso dizer assim, um parênteses, né? Cada um tem o seu modo, operantes, correto? Então, digamos, tem gente que vai trocar tudo, mas o que você tem que entender é que se você for disponibilizar um equipamento desse, que é o caso desse aparelho, você tem que dizer, foi trocado tudo, beleza? Você vai disponibilizar o equipamento, não foi trocado nada, tá tudo original? Tá tudo original. Então, a questão é, cada um vai agir de uma maneira diferente. Mas quando você vai repassar um equipamento para alguém, você tem que ser honesto. O que foi feito? Nada. O que foi feito? Foi trocado um capacitor, foi igualado os canais, correto? Então foi feito somente o básico para que o equipamento continue funcionando. Essa é a verdade. O problema não é o que você faz no equipamento, mas sim você ser claro no que você fez. Consegue entender? Bom, então é isso. Deixa aí no comentário o que você acha disso daqui. Como que você agiria num caso desse aqui? Manteria um canal original e outro canal trocado ou igualaria os canais? Deixa aí um comentário sobre tudo esse assunto, que é muito interessante saber o que vocês acham sobre isso daqui. E assista os 2 vídeos que eu deixei aqui dos outros canais, principalmente o canal que diz para você, comprou, viu que é falsificado, devolve, para não fomentar o mercado da falsificação de transistores. É isso aí, aqui nesse canal a gente só conversa sobre essa geração de equipamentos dos anos 70, 80, 90, aquilo que vale a pena. Tem interesse, inscreva-se no canal, ative o sininho que você vai ser notificado quando eu lançar um vídeo novo e não esquece de dar o like para ajudar. Relembrando, deixa um comentário aí, o que você acha desse problema que a gente está tendo com relação a peças de reposição para essa geração de equipamentos. PR2200, vamos... Eu peguei e quebrei meu sigilo bancário. Vamos dar um pau nele. Agora não, porque eu tenho que voltar para o trabalho. Mas daqui a pouco a gente vai dar um pau nele à noite aqui e vamos ver se ficou bom os canais. E se você quer ver um vídeo desse equipamento com transistores novos versus o com transistor original, que é o mesmo equipamento, deixa aí no comentário, a gente tenta fazer o vídeo. É isso aí, valeu!